Oi amigos, sou eu, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Eu tô no canal do Mitologia. Hoje vamos ter mais um Mitologia com Guilherme Analisa, como sempre. Se você acha que grupos de super-heróis são uma coisa recente, Duvido. essa é a história pra você. A nossa história começa no reino de Iolcos, onde após a morte do antigo rei, Ezão, o legítimo herdeiro do trono, é usurpado por seu irmão mais novo, Pélias. Caraca. E sabendo que a vida de seu jovem filho Jazão estaria em risco, antes de ser preso e eventualmente executado, O que ele fez? Ezão secretamente envia seu filho para fora da cidade, onde passaria a Esse ser aqui é criado pai, por pô. Kiron, Esse o aqui é mestre pai. centauro. E foi mestre Ou também seja, do Hércules. esse mito copiou a história do Rei Leão. E agora é importante mencionar que cada autor coloca a jornada de Jazão e os Argonautas De em forma momentos diferente. diferentes da cronologia. Caraca. Alguns dizem que ela ocorre antes dos 12 trabalhos de Hércules, E outros que dizem foi- que foi depois, e alguns afirmam que foi no mesmo período. É Sendo só que as saber a versões idade em que ela dos acontece mestres. durante ou até antes dos trabalhos costumam se encaixar melhor na linha do tempo dos mitos. Tá. Na minha opinião, cada um pode colocar onde quiser. Foda-se, o Mitologia é uma importante é a zona, história. é impossível ordenar tudo de maneira Ah, coerente. é verdade. Voltando à história. O pequeno Jazão passa anos sob os cuidados de seu prestigiado mentor, adquirindo conhecimentos não só relacionados a combate, mas principalmente à estratégia. Pois durante todo Cara, esse período, aqui em Angola tá Kiron chovendo. Se acompanhou você e tá a ouvir aconselhou o jovem pequenos a visitar gritos, os reis de cidades vizinhas é em por busca causa de da aliados. chuva, tá? E Não como se vários incomodem, deles por já favor. achavam o Pélias um babaca, não foi muito Um difícil. A verdade é que esse cara já era filho da puta desde cedo. entendi. Quando ele era adolescente, ele perseguiu e matou uma velha dentro de um templo. Caralho. Enfim, quando Jazão atinge a idade Tudo porque adulta, ele queria. ele e um grupo de representantes dos reinos adjacentes foram até Iolcos para confrontar o usurpador. E para quem ficou curioso, essas cenas são do filme Jazão e os Argonautas de 1963. Ele não é muito fiel ao mito. Mas, em compensação, ele tem o Hércules de fralda, o que pra mim já é um ponto positivo. Continuando. Não. Chegando lá, Pélias, Hércules se adulto sentindo de encurralado, recorre à tática mais velha da mitologia grega. Se você é um rei e precisa se livrar de um jovem herói, dê a ele Então uma que- tarefa aparentemente impossível. Ah, ok. Polidectes e Euristeu mandam um abraço. Então, Tchau, o tio de obrigado. Jazão jura em nome de suas filhas que cederia o trono sem oferecer resistência se o jovem rapaz fosse capaz Conseguisse de recuperar realizar. o famoso velocino de ouro. A pele do carneiro voador dourado Uma enviado pelos tarefa deuses na geração impossível. anterior Será? e que supostamente trazia sorte à cidade a qual pertencesse. Será? E mesmo sabendo que esse item mágico era protegido por um Pertencia. dragão que nunca dormia, Jazão, que faria de tudo para evitar cara é uma guerra, maluco. aceita o desafio. Até porque esse item traria glória ao seu reino E e ele sabia que o prosperidade atual dono também. do Velocino também era um cuzão do caralho. É, Sendo muito assim, pela da- a primeira puta. coisa que o filho de Ezão faz é ir atrás do mais renomado construtor de embarcações da Grécia. E Com aí, ele, passa? encomendar a fabricação de um navio para 50 homens. Ih, Na verdade, o termo mais específico para esse tipo de embarcação da época, com remos e um mastro no meio, é nau. Mas eu não tava a fim de dizer que 50 homens passaram pela nau de Jazão. E os argonautas pegarão a nau. Sua nau se perdeu. seu... Na sequência, o herói Teu inicia uma anão. perseverante excursão pelos Tá, reinos e para recrutar os convocando maiores reis. aventureiros É e isso. semideuses que pudesse encontrar. E quando terminou, ele conseguiu Uma montar um elite. grupo, no mínimo, impressionante. Suspeito. Tanto que, se você for procurar uma lista, você vai ver que os autores da época citam uma porrada de nomes, incluindo alguns que, cronologicamente, A gente já nem conheceu, teriam já como viu. estar ali. Ah, tá bom. Mas, de qualquer maneira, Tão dentre lá, todos esses foda-se. heróis e semideuses Quem citados tava lá? através das versões, Quem tava lá? os mais interessantes são Ascálafo, o Brutamontes, Viking. filho de Ares. Ah, não. Audólico, filho de Hermes e o mais experiente Assassino ladrão da Kratos. Grécia. Asclépio, filho de Apolo com habilidades curativas sobre-humanas. Esse não sei o que eu posso falar. Atalanta, a caçadora de Ártemis com olhos de águia. Palemon, filho de Hefesto, capaz de forjar e consertar Qualquer arma. equipamento. Eufemo, filho de Poseidon, capaz de andar sobre os mares. Caraca. Calas e Zetes, Andar ou os nadar? irmãos Não alados, sei. filhos de Bóreas, o deus do vento norte.
Orfeu, músico e poeta, cujo talento encantava até a mais feroz das criaturas. Hércules, o mais forte dos filhos de Zeus, junto a Ilas, seu fiel instrumento. Não. E obviamente, Não. Jazão, Não. o líder e capitão do navio que foi batizado como Argo. E por O cara isso, contratou os seus até o próprio tripulantes Hércules. passaram a ser chamados de Uma tropa de argonautas, elite. os navegantes isso? do Argo. Assim como na palavra astronauta, que também vem do grego e significa o navegante das estrelas. E fora todos esses que eu citei, você Pois ainda tem fodão. o próprio Argo, o construtor do navio que recebeu o nome dele, e os parentes de futuros personagens importantes, como Peleu, pai de Aquiles, e Castor e Pólux, irmãos de Helena de Troia. Castor. Em resumo, os argonautas tinham de tudo. Guerreiro, arqueira, Ladrão, bardo, ladino, músico, ferreiro, poeta. capitão, tanque, healer, suporte, DPS, GG e Easy. Mas agora falando sério. BTS. Nunca antes, no histórico da mitologia grega, um grupo tão grande de heróis e semideuses Se havia se reunido juntaram no pra mesmo uma lugar. única missão. A única história capaz de rivalizar a jornada dos argonautas na Foi na quantidade guerra. de personagens icônicos é a Guerra de Troia. Eu falei. E a caçada ao javali calidônio. Que Mas essa isso, história é mano. meio bosta. E com isso resolvido, É todos guerra! ao reino de Cólquida em busca do ilustre Velocino de Ouro. Por que não? Uma promessa é uma promessa e ele se tornaria um rei. E promessas são para serem cumpridas, querendo O ou não. resumo da viagem é o seguinte. A primeira parada foi em Lemnos, uma ilha habitada apenas por mulheres que imediatamente começaram a seduzir os aventureiros. E se não fosse por Muito Hércules, que sexo! recusou se envolver, eles Caraca. provavelmente estariam lá até hoje. Para A sempre. segunda foi na cidade do rei Sísifo. Por que não? Sexo Onde é após a bom. portagem, eles são atacados por um grupo Sexo. sanguinário de gigantes com 6 braços. E Caraca. corajosamente, Ascalafo e mais uma vez Hércules vão à frente Meteram a e com suas porrada! combinadas É o derrotam Viking. as É o criaturas. Viking. Tá, é o Depois Viking. disso, os argonautas resolvem fazer uma competição pra ver quem conseguiria remar por Homens. mais tempo sem descansar. Homens. Diversão infinita. E após algumas horas, os únicos que ainda estavam aguentando Hércules. eram Jazão, Ascalafo, Castor. Hércules. E vocês têm uma chance Hércules. de adivinhar o último. Hércules, porra! Mas, antes da competição ter um vencedor, o Receba! remo de Hércules não aguentou a força extrema do filho de Zeus e se partiu ao meio. Sendo Caraca. assim, eles param na margem do rio e o Manutenção. bastardo semideus sai junto de seu escudeiro à E o procura de vencedor? uma árvore que serviria para fazer um remo mais resistente. Pra ele, nesse Porém, em determinado momento eles se separam para tentar acelerar o processo caso. e Vixe. Ilas acaba se perdendo. Os argonautas então iniciam uma busca Preocupados. e após muitas horas de É, exploração pelo local, moleque, seu o filho de Ah, Zeus onde é diz que que tu eles não tá? podem mais perder tempo de viagem. E tá na hora de ir. Principalmente porque um vento muito favorável estava se chegando aproximando. e não podia ser desperdiçado. Caraca. Mas Hércules, Ah, que pra havia ganhar aceitado ajudar velocidade. Jazão pelo fato de ele também ter sido um aluno de Quiro, se recusa a deixar seu colega pra trás. Eu vou buscar esse Por garoto, mais que porra! E todos você pode tentassem esperar, ajudar caralho! e Ilas poderia se virar sozinho, nada iria mudar a decisão dele. Tá, E com isso, se o separam. navio é obrigado a zarpar com 2 argonautas a menos. E o pior de tudo É, beleza, eu que sou herói, Hércules porra. mal sabia que o jovem escudeiro dele, ao tentar saciar sua sede, foi seduzido por um grupo de náiades, as ninfas dos lagos, e atualmente se encontrava nas profundezas de um deles. Sexo. A próxima parada do Argo foi em uma ilha governada pelo rei Âmico, que tinha o curioso hábito de desafiar os forasteiros para uma luta de boxe com ele em troca de água e alimento. Caraca, o cara é um Bizarro, eu cuzão, sei, gosta é o de King luta. Hippo versão mitológica. E caso Toma. se recusassem, ele Eu mandava matava matar todo mundo. É, Então, verdade. Pollux, mesmo não sendo um exemplo de força bruta, se Falou, ofereceu como cara, representante do deixa time. eu E que eu após mando a desviar dos porrada violentos nos ataques caras. do rei, o Argonauta acerta um único golpe com toda a vitalidade que É, tinha e nocauteia o chupeta de baleia. um único. Mas, golpe. no processo, acaba quebrando o braço, o deixando sob os Caraca. cuidados do curandeiro do grupo e Menos inutilizado pelo resto da viagem. Depois disso, os argonautas chegam em uma região da Trácia. Menos E um. lá, encontram um velho profeta chamado Fineu, cegado pelos deuses e amaldiçoado a ser perseguido por 2 arpias que o atormentavam diariamente. O Alguém vidente, mata então, diz esse que tem porra. informações importantes para a viagem dos heróis. Mata mas essas que só vacas de revelaria arpia. se eles fossem capazes de De livrá-lo matar das arpia. impiedosas Eu criaturas. sabia. Então,
os guerreiros esperam até elas aparecerem, e quando chegam, Atalanta Caramba, começa imediatamente a esse tirar CG é suas flechas, foda. conseguindo ferir uma delas. Porém, percebendo o perigo, elas recuam. E com isso, Calas e Zetes abrem suas asas e com suas espadas em mãos na hora da voam atrás vingança. das arpias fugitivas. A perseguição continua por um tempo, Mas até que ao passar por um penhasco distante, quem vai morrer? as feras aladas, percebendo que não conseguiriam despistar os semideuses, Tá na hora do fight, dão meia mano. volta, Vamos se lutar. agarram nas asas dos irmãos em pleno ar Vamos. e os se matar. 4 caem vertiginosamente no precipício, Caraca. seus gritos sendo abafados pela distância e encerrados abruptamente pelo solo. Os 4 morreram. Pelo menos morreram em parte, E tem né? uma versão que diz que eles sobreviveram, E ficaram... mas essa não tem graça. É, tá. Depois de um momento de luto, Fineu agradece e avisa sobre o perigoso Estreito de Bósforo, protegido lá. por rochas gigantescas que esmagavam qualquer navio que passasse por elas. E com Rochas essa que se informação em movem. mente, Esse é o Poseidon. os argonautas seguem sua É o jornada. Poseidon. É Chegando na entrada do Mar Negro, eles avistam as supostas montanhas assassinas. E seguindo um plano de Jasão, Eufemo vai caminhando pelas águas Pra até ver bem como é próximo que da é. zona de perigo e solta um pássaro voando. As rochas se fecham e nos instantes necessários para se abrirem novamente, o Argo pôde passar em segurança. Na sequência, eles fazem questão de passar Caraca. longe da cidade das Amazonas pra não dar merda. E É. finalmente chegam na amada Dá pra fucking uma Valkyrie. surra. Lá, Jasão vai até o luxuoso Palácio Real e encontra o rei Etis. Eu acompanhado como, de garoto. seu caçula, o Tu que príncipe foi, Alcir, porra. e de sua filha mais velha, a princesa Medeia. O líder dos argonautas então Esse diz não que parece vem aquela em busca bruxa. do Velocino de Ouro. E Etis, sendo um rei confrontado por um jovem E herói, orgulhoso. faz a única coisa que a mitologia grega permitia. Tu não vai encontrar, porra! O soberano, que Eu já havia sabia. recebido outros aventureiros encheridos, diz que entregaria o item mágico somente se Jasão fosse capaz de prender 2 perigosos touros cuspidores de fogo e na Uma sequência usá-los missão para atrás lavrar um da enorme terreno. Eu ouvi um amém. E mais uma vez, querendo evitar um conflito, o Ah, líder tá dos bom, argonautas tá aceita, bom, tá bom. sem Eu vou saber resolver, papai. que muitos já haviam perecido diante dessa missão letal. Morto nesse caso. Mas... Para sorte dele, a jovem princesa se havia se apaixonou. apaixonado perdidamente Ai, por ai, ele. ai. Como Sendo que sempre. alguns autores explicam esse amor à Sexo. primeira vista, dizendo que Medeia só se apaixonou porque Eros atirou uma flecha nela. E Eros só fez isso porque a mãe dele mandou. E a mãe dele só mandou porque Hera subornou ela. Mas... E a rainha do Olimpo só fez isso Porque porque quem décadas pediu? atrás o Pélias matou uma véia dentro de um templo dela, ela ficou ofendida Ah, e pensou, vingança. cuzão, Vou me depois ela vingar, vai filha errar da na vida. puta. Enfim, Tá na hora. detalhes. Aí na calada da noite, a princesa vai até o navio e secretamente se encontra com Jasão, dizendo que tinha um crush foda por ele e que gostaria de ajudar. Será? Ah, e agora eu acho que é importante mencionar que Medeia era sobrinha de Circe, uma grande feiticeira, e também uma sacerdotisa de Hécate, a deusa da bruxaria. Conhecimento é que não faltou. Mesmo sendo mortal, ela também tinha experiência com alguns encantamentos. Então o que ela fez foi entregar para o seu amado uma loção anti-chamas feita a partir do sangue derramado de Prometeu. Na época que a águia de Zeus jantava o fígado dele. E com Tá, esse líquido tudo bem. mágico espalhado pelo seu corpo, juntamente de alguns conselhos da Dama de Vermelho, Deu como assim que o sol sobreviver. nasceu, Jasão foi capaz de dominar os bovinos flamejantes. E... O que não agradou o rei Etis, que obviamente é não tinha batota. plano nenhum de entregar o Velocino pra ele. Caraca. Tanto Mas que o no cara jantar daquela prometeu. noite, o soberano comenta com sua família que no dia seguinte iria ordenar que o exército de Colquida queimasse o navio de Jasão Ué, e eliminasse os argonautas. caraca. Assim que a refeição se encerra, Medeia vai mais uma vez em segredo até seu bem-querer, avisa Cara, sobre você as tem que intenções de fugir. seu pai e Foge diz que agora poderia enquanto ajudá-lo a antes. escapar da cidade junto do Carneiro Dourado. Ok. Mas somente se ele prometesse se Sexo. casar com ela. Ah, Aí o Jasão parou, falou. deu aquela olhada de cima a Viver ou baixo, morrer? E Ela é pensou. gostosa, por que não? esperta, prestativa, apaixonada, boa aparência. Por que não? Onde é que eu assino? Aí, com essa questão resolvida, a primeira coisa que ela fez É foi testar o secretamente bagulho, convidar se o seu cara jovem tem- irmão Absirto pra Ah. ir embora da Colquida com ela. Tá bom. E como o garoto gostava muito de sua irmã, ele aceita. Aí, Beleza. junto dele, a princesa guia seu futuro marido e alguns dos argonautas até o dragão com insônia que vigiava o Velocino. Lá,
Medeia cuidadosamente rola um frasco de perfume aberto em direção ao monstro. Que faz O o odor quê? intoxicante deixa ele meio chapado, mas ainda assim desperto. Então, Orfeu, que acompanhava a missão, toca uma canção de ninar em sua lira, fazendo com que a criatura finalmente caísse no sono e eles pudessem pegar o seu prêmio. O grupo então se dirige furtivamente pela noite em direção à nau de Jazão. Pra fugir, nesse caso. O que por algum motivo me lembra minha credencial da CCXP. Guilherme Anal. Eles seguem por um tempo na floresta, Já me mas calei. assim que eles ouvem o alarme dos guardas, foi barato. Vamos! Dá-lhe maluco Intrusos! correndo, tomando flechada na bunda e pedindo pela mãe. Aí depois desse apuro, eles embarcam no Argo e zarpam. Os argonautas então respiram aliviados com sua escapatória. Será? Pelo menos até eles olharem para trás e verem o gigantesco navio comandado pelo rei Etis, que não voltaria para casa sem o Velocino e sem seus filhos. A perseguição continua. Eu vou por matar horas. vocês! Os homens remando o mais rápido que podiam. Mas não tinha um Hércules. Porém, a embarcação de Colquida, que estava em melhores condições e com mais remadores, se aproximava constantemente. 2, O 1, confronto se dois, mostrava cada vez mais inevitável. 2, 1, 2. E apesar das chances de vitória serem mínimas, Eles. os argonautas não iriam recuar. Nós Enquanto somos isso, heróis, porra! Medeia, Nós temos filho do que havia se Poseidon escondido com seu aqui. irmão em um compartimento inferior do Argo, Como e se estava eles ciente tivessem da grave sequestrado. situação na qual eles se encontravam, percebe que para salvar seu amado, Tem que decisões extremas teriam Tem que ser ser tomadas. Beleza? Tô de boa. O que ela fez? É só sacrificar um... cadê o vídeo? Oi. Alguém. Vai ter sacrifício? Maninho, Sim. eu preciso que você me escute. Ah. A nossa situação Tá não de é mal boa. a pior, né? Em breve é possível que os soldados do papai invadam o navio. Ok. Então, eu quero que você fique aqui, na cama, e cubra o rosto com o travesseiro, Tá. para não ouvir nada. Tudo bem? Ok. Você não vai fazer nada contra o teu garoto. próprio irmão, né? Essa... Não. A luz do luar guiava a embarcação de Etis, Não. prestes a alcançar Não. seus fugitivos. Não. Ela... E nesse momento, o rei avista um objeto sendo arremessado ao mar por um dos argonautas. Ela... Ele percebe que esse foi um ato deliberado. Espera. Na sequência, Matou seu ele próprio ordena irmão. que seu navio diminua a velocidade para que um dos marinheiros pegasse com uma rede o artefato. Ao retirá-lo da água, Ela matou... vê-se que era uma parte de uma das tábuas do arco. E amarrado nela, havia um pequeno braço decepado com manchas de sangue. O rei aproxima sua lamparina, tentando não acreditar no que estava à sua frente. Essa mulher E ao fazer isso, muito cruel. Vê que Com na seu pele próprio- fria e enrugada pela água, havia uma mensagem escrita. Com seu próprio irmão. Caso queira encontrar as outras partes, recomendo que comece a procurar. Que? E assim, Medeia espalhou os pedaços de seu irmão pela correnteza, sabendo que seu pai iria desacelerar seu navio e até desviar seu percurso em busca das partes de seu filho. Pois essa seria a única maneira de proporcionar um enterro digno com todos os importantes ritos religiosos da época. Que isso? E com isso, os argonautas foram capazes de escapar. Meu Deus do céu. E agora é importante comentar que Jazão considerou esse assassinato um ato abominável. Obrigado. Mas, a partir do momento que não havia mais como salvar a vida do garoto, ele relutantemente aceitou que essa estratégia macabra fosse usada para garantir a segurança de seus tripulantes. Então, com o perigo sacrifício pelo resolvido, outro, mas- eles iniciam a sua volta à Grécia.
Alguns dias se passam Essa e Medeia mulher é sugere muito que eles perigosa. visitem a ilha onde morava sua Perigosa, tia né, Circe, para que ela os purificasse do pecado que haviam cometido com o Absirto. De E aproveitou nada para vai cobrar o adiantar, casamento que ele porra. tinha prometido também. É. E sendo um homem de palavra, Casa. ele aceita. Depois do casório, a viagem continua, até que quando chegam próximos de Creta, eles são atacados por um colosso de bronze feito por Hefesto. Mas a Talos. Medeia e o Palemão conseguem distrair o grandalhão e É, abrir uma válvula no calcanhar é. dele, fazendo vazar todo o óleo vital que estava dentro. Depois disso, Que seja eles aí, finalmente chegam em Iolcos. Tá na hora de me tornar Lá, o rei, Pélias é papai. informado que os argonautas haviam Conseguiram. retornado com o Velocino de ouro, indicando que essa era a hora de abdicar do trono. É, papai. Mas tá adivinha na hora- só? Ele recusou, tornando Cusão. toda essa jornada e a pele do bicho completamente inúteis. Teu cu. Jazão furioso, imediatamente da reúne vingança, seus homens irmão. em uma assembleia no navio Tá para na hora decidir da como vingança. derrotar seu tio usurpador. É. Ao fim da noite, a proposta mais aceita Olha pelo o grupo assassino Crady. era reunir os antigos aliados de Jazão e seu pai e iniciar uma guerra. Mesmo sabendo que isso poderia levar anos e causaria um número incontável de mortes no processo. É. E foi nesse momento que Medeia se pronunciou. Que isso? Os argonautas se calam e a observam em silêncio. O que ela falou? A princesa então se levanta E disse. e oferece um plano que, segundo ela, Era bem melhor. resolveria o problema de maneira muito mais eficiente. E sem baixas ou mortes. De que E a jeito? partir de agora é audiodrama. Ao amanhecer, Medeia vai até o palácio e se apresenta para os guardas como uma Oi, feiticeira senhor de guarda, terras tudo distantes, bem? mostrando alguns de seus simples encantamentos como prova. E deu Na certo. sequência, ela diz que gostaria de trabalhar para o rei, podendo até rejuvenescê-lo aos seus tempos de glória usando um feitiço de alto nível. Por que não? Quem não gosta de Popularmente rejuvenescer e conhecido. ter sexo? Como mentira! Ela não estava nem perto de ter essa capacidade. Mas... A habilidade mais avançada que ela tinha era um encanto de hipnose, mas que só deu funcionava certo. com pessoas muito sugestionáveis e com quem ela já havia adquirido um mínimo de confiança. Ok. Logo, o rei e os soldados estavam fora de cogitação. De qualquer maneira, por mais que feiticeiras não fossem muito bem vistas pela sociedade, Ela foi a aceita oportunidade pela de voltar a beleza. ser jovem chamou a atenção de Pélias, Por que não? que após refletir por um instante, permitiu que ela tornar entrasse no rei. castelo. Mais jovem, mais lindo. Por que não? Mas ele Abra os obviamente não iria portões. permitir que uma suposta bruxa que apareceu do nada chegasse perto dele. É. Então, Por quê? Medeia foi recebida pelos seus empregados e era constantemente monitorada pelos guardas. Vigiada, Ao papai. fim do dia, ela recebeu um pequeno quarto para dormir e na manhã seguinte começou a mostrar os seus simples, porém chamativos truques para a corte real, não demorando muito para que ela se tornasse o assunto principal do palácio. Os dias foram se passando e, embora nunca encontrasse o monarca pessoalmente, a feiticeira de Cólquida foi conquistando o interesse de todos que passavam por ela, Ah. incluindo as jovens filhas do rei, que a cada manhã se aproximavam um pouco mais dessa dama enigmática, A maravilhadas com os encantos e elixires feitos por ela. Sendo assim, Medeia pôde estreitar laços e iniciar uma amizade com as três princesas, Por que não? chegando É mais até fácil chegar a ensinar algumas de suas receitas de poções para elas. pulsando do amor. Mas algum tempo se passa e as garotas criam coragem para perguntar se ela realmente tinha o poder de rejuvenescer o pai delas. Claro que eu E tenho, a feiticeira, garotas. de maneira muito Deixa simpática, comigo. diz que sim, e que só não fez isso antes porque o rei não permitia que ela se aproximasse. Oh. As irmãs então tentam constrangidamente explicar essa decisão de seu pai. E Medeia se mostra totalmente compreensiva e diz que é normal não suave. confiar em uma estranha. E por isso, ela sugere ensinar o feitiço para que as próprias filhas do Ou rei o fizessem. realizassem, Ok. alegando que por ser uma seguidora de Hecate,
apenas mulheres poderiam participar do ensinamento. Ok. As princesas ficam muito animadas com a ideia. Então elas é que E vão naquela matar o noite, próprio no pai. estábulo do castelo, Que isso, as 4 desgraça. se reúnem. A feiticeira, que estava à frente de um caldeirão, Tá. traz um velho e doente carneiro. É sempre assim, Após caldeirão. abatê-lo, ela o corta em 13 pedaços e o coloca dentro do recipiente. Por que 13? Na sequência, ela discretamente joga algumas de suas poções e diz supostas palavras mágicas, causando ruídos e luzes Eu vou coloridas comer que tua mãe. surpreendiam as 3 irmãs. Alguns momentos se passam e de dentro do caldeirão sai cambaleando um pequeno e saudável cordeiro, comprovando Do que o nada. feitiço havia rejuvenescido o velho animal. E por rejuvenescido, entenda que Medeia escondeu um cordeirinho no fundo do pote e enganou as 3 idiotas. Caraca. E nesse momento de fascínio absoluto das garotas, a Falando, suposta tá certo, necromante tá certo, estala sim. seus dedos e utiliza o feitiço de hipnose. Controle O de encanto é mente. simples assim, minhas E vo- jovens aprendizes. Você só tem que dar pro Agora papai. tudo que vocês têm a fazer é surpreender o pai de vocês enquanto ele dorme, trazer os ingredientes até o caldeirão e dizer as palavras mágicas. Que depois dá certo. Eu garanto que esse será um dia que vocês nunca irão Jamais esquecer. esquecer. Enquanto isso, Jazão, aflito com a ausência de sua parceira, que há sua mais de uma esposa. semana não dava notícias, avista de longe a feiticeira Carmesim calmamente se aproximando do navio. Ao chegar, ela Trabalho explica tudo feito. o que havia ocorrido, eles passam a noite juntos, Sexo muito e no dia gostoso. seguinte, rapidamente se espalha a notícia Que o de que rei as princesas de Iolcos haviam assassinado o pai, decepado seu corpo em 13 pedaços Caraca. e tentado realizar uma espécie de ritual demoníaco. A essa altura, vocês já devem ter percebido que Medeia tinha um fetiche com esquartejamento. Muito. E com Pelhas fora do caminho, não foi difícil convencer o Conselho Real de que não valia a pena começar uma guerra por um trono que merecidamente pertencia É dele. a Jazão. O casal então orgulhosamente Se assume o torna reinado rei de Iolcos e rainha. e com o passar do tempo tem 2 filhos, Mérmero e Féris. Mas, como já era de se esperar, O que que o teve? povo não estava muito feliz de ter uma rainha bruxa. Principalmente Foda-se. depois de descobrir E que ela estava ela envolvida no que tava assassinato envolvida. macabro do rei anterior. E percebendo isso, Acasto, o filho mais velho de Pélias, que não estava na cidade quando ele foi morto por suas irmãs, aproveitou esse descontentamento geral para movimentar criar a uma população revolta. contra o rei que, segundo ele, usurpou seu pai. E sendo um jovem carismático e também o Bonito antigo herdeiro também. do trono, ele tem sucesso, obrigando que Jazão e Medeia fujam com seus filhos para o reino de Corinto. Lá, eles são recebidos pelo rei Creonte, que não é o mesmo do Édipo, Tá. e sendo um antigo amigo de Ezão, ele fez questão de ajudar o filho de seu falecido colega. Os Amigo dias se também. passam, o casal faz amizade com a família real, até que em determinado momento, notando uma certa insatisfação no olhar de Jazão, o rei o convida para uma caminhada e Por que pergunta o que havia ocorrido. Durante o passeio, o herói descreve sua jornada e diz que, apesar de Medeia ter feito de tudo por amor a ele, Mas ele não ama. ela também foi responsável por atos terríveis, Caraca. que consequentemente fizeram com que ele perdesse o trono. Ouvindo isso, Creonte, que há um bom tempo buscava um pretendente digno para sua filha, discretamente Eita sugere que se Jazão porra. estivesse disposto a abandonar o seu casamento atual, a mão Poderia da princesa ficar, e uma era posição dela. na corte real seriam dele. O antigo líder dos Argonautas então vai para o seu quarto e passa a noite Pensando. acordado pensando na audaciosa proposta que lhe foi feita. E no dia Abandonar tua seguinte, esposa após e muito que fez refletir sobre a sacrifícios questão, por ti. ele informa o rei que havia aceitado. E a esposa, achas que vai aceitar tudo de boa? Creonte fica muito feliz Garoto. e já começa a fazer os preparativos para o Besta grande casamento porra! de Jazão e sua filha, Gláucia, também conhecida como Creusa. Bola, e, obviamente, bola, mana, Medeia não mana. ficou nem um pouco feliz Quem com essa fica? decisão. Me diz quem fica. Mas, ao invés de explodir em fúria,
ela apenas se mostrou decepcionada e arranjou outro local em Corinto para viver. Seu único pedido é que seus filhos Cuidasse não dos fossem seus obrigados filhos. a participar da cerimônia. Ah, ok. Essa é uma música de casamento? Algumas semanas se passam e a multidão de convidados chega para Festa, o ei! Jazão se encontrava Conhecendo no essa altar, mulher, vai se rodeado vingar de velas algo, cerimoniais, no aguardo de sua bela Vai noiva. ter morte, acredita em mim. Após uma breve espera, as portas se abrem e Creusa entra, usando um longo e Bonita, magnífico linda, vestido, com véu acompanhado do de um caralho. véu adornado com rosas vermelhas. O argonauta fica extasiado com as vestimentas e o forte perfume de sua futura esposa. Ambos presentes que ela havia recebido É um poucos negócio, dias atrás. Ela é A jovem. nobre celebração então se inicia tranquilamente, Ai, pai. até que chega o momento principal e o sacerdote pergunta se Jazão aceita a Gláucia como sua legítima esposa. Por que não? Tem um Ele impedimento? respira fundo e diz que sim. Sim. Nesse momento, os olhos da princesa se arregalam e o buquê de flores cai ao chão. Eita! E antes que qualquer reação pudesse ser realizada, ela pega uma das velas ao seu redor, encosta a chama em seu vestido e é imediatamente tomada Hipnotizada! pelo fogo que cobre seu corpo inteiro, como se Ela revestida foi por líquido inflamável. hipnotizada! O argonauta se afasta, percebendo o grave erro que havia cometido. O rei Creonte então corre ao socorro de sua filha, Ela foi apenas para ser engolido pelo fogo junto a ela. Ei, Jazão nesse momento só tinha uma preocupação, fugir? e sem pensar duas vezes, sai em disparada até a residência de Medeia, tentando desesperadamente chegar antes dela ter fugido com seus filhos. A distância Ela parecia foi infinita. hipnotizada. Ao chegar lá, ele abre a porta Cadê meus filhos, e porra? encontra apenas os garotos. E ela pra onde foi? Ou pelo menos, É o que pensavam. o que sobrou deles. Ué, você matou o irmão, por que não mata os filhos também? Sangue espalhado pelas paredes. Isso, se matou o próprio irmão, por Logo que na não entrada. mataria os próprios filhos? O corpo de Féres cortado do pescoço até a virilha e seus dedos decepados espalhados ao redor de sua cabeça como uma coroa de carne e ossos. Matou o próprio irmão, por que não Em mataria? uma das vigas de madeira, Mérmero balançava no ritmo da corda que apertava seu pescoço. Os tons escuros de roxo e vermelho saltavam em seu rosto e disfarçavam o inchaço de seus olhos perfurados. Caracos. Passaram-se alguns minutos antes que ele percebesse o bilhete em cima da cama. Oi, E mais de uma hora até que ele criasse coragem. pra ler. Essa mulher é doida do caralho. Não haverá um dia em que não pensarei em você, meu amor. Que? E agora, eu sei que não haverá um dia Que você não vai em que ficar. você não pensará em mim. Não tem como. Matou a futura esposa, matou os filhos. Jazão E o viveu o rei, resto de seus consequentemente. dias pobre e sozinho, utilizando o próprio Argo como moradia. Até que em uma fatídica noite, Morreu? o convés do navio, apodrecido por anos de desuso, sucumbe sobre o antigo argonauta que nele dormia, se tornando assim o seu túmulo. Caracos. Eu adoro finais felizes. Muito. Mas a história de Medeia não acaba aqui. Claro. Depois dessa atrocidade, ela foge para uma terra distante e é acolhida pelo rei da maior e mais importante cidade da Grécia. Atenas. E lá, a feiticeira de Cólquida estava prestes a interferir na jornada de mais um grande herói da mitologia grega. Mas fica pro próximo vídeo. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Tchau. Até mais! Aia. E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo super alto astral.
E pra quem quiser ver mais do Mitologia, o link da playlist tá na descrição. Tá. Fui!